Melo, sou professor de Química aqui do Coque Franca e vou apresentar uma dica de Química para o Concoque, o nosso concurso de bolsas. Vou começar aqui falando um pouquinho de atomística, o modelo atômico clássico, né? Um modelo simples aqui de átomo, só para lembrar que o átomo ele é composto basicamente de um núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons, e de elétrons que ficam aqui na eletrosfera. Então, alguns conceitos fundamentais, começando aqui por número atômico. Número atômico que a gente representa por Z. O número atômico é aquele número que identifica o elemento químico. Eu até comento, né? Por exemplo, se você tem ali átomos na natureza com 8 prótons no núcleo, esse átomo vai ser de oxigênio. Assim como qualquer átomo que tenha 11 prótons no núcleo será de sódio, com 26 prótons no núcleo de ferro. E esse número atômico ele é representado na parte de baixo e à esquerda. E lembrando aqui que se o átomo for neutro, tem que pensar em neutralidade de cargas. Então o que eu tenho de prótons, tá, que seria a carga positiva, eu tenho uma quantidade igual de elétrons. Um outro conceito importante é o conceito de número de massa, que a gente representa por A. Tá? O número de massa, a gente tem que lembrar que a massa do átomo ela fica no seu núcleo, de tal maneira que o que tem massa seriam os prótons e os nêutrons. Então, A, número de massa, é igual a Z, quantidade de prótons, mais N, que seria a quantidade de nêutrons. Então, a gente tem a representação do número de massa sempre na parte de cima, tá? À esquerda do símbolo do elemento ou à direita do símbolo do elemento. Um exemplo que eu coloquei aqui é o exemplo do alumínio. O alumínio ele tem 13 prótons no núcleo e 14 nêutrons. Quer dizer que o número de massa do alumínio vai ser 13 mais 14, 27. E agora alguns conceitos importantes também. Isótopos, isóbaros e isótonos. Pode observar que quando eu coloquei aqui isótopos, eu destaquei aqui em vermelho o P. Porque isótopos de um elemento são aqueles átomos que têm o mesmo número atômico, a mesma quantidade de prótons, tá? Com diferentes números de massa e quantidades de nêutrons. Eu coloquei aqui um exemplo clássico de isótopos, que seriam isótopos do hidrogênio. Então tem aqui o prótio, o deutério e o trítio. Se você observar, como trata-se aí do mesmo elemento, então todos eles apresentam um próton no núcleo. Como é um átomo neutro, também vai ter um elétron aqui na eletrosfera. E eu tenho a diferença ali da quantidade de nêutrons. O prótio, ou hidrogênio leve, ele não tem nêutron. Então quer dizer que ele vai ter um próton, 0 nêutron, total 1 de massa. O deutério já tem um próton e um nêutron, né? Então quer dizer que um próton mais um nêutron, total de 2 de massa. E por fim aqui o trítio, né? Eu vou ter então um próton, 2 nêutrons. Um próton mais 2 nêutrons eu tenho ali 3 de número de massa. Na sequência os isóbaros. Se você observar, eu destaquei aqui em vermelho A, né? Quer dizer que eu tenho o mesmo número de massa. Então átomos que apresentam o mesmo número de massa, a diferença está no número atômico e na quantidade de nêutrons. Por exemplo aqui, o potássio e o argônio. Se vocês observarem, tanto o potássio quanto o argônio apresentam um número de massa igual a 40. E finalizando a nossa dica, os isótonos. Então já destaquei aqui o N em vermelho. Isótonos, aqueles átomos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Eu vou ter diferença aqui no número atômico e na quantidade de nêutrons. Então, exemplo aqui, o hidrogênio e o hélio. Se você observar, número de massa menos quantidade de prótons, 3 menos 1, eu tenho 2 nêutrons. E aqui no caso do hélio, 4 menos 2, né? Número de massa menos número de prótons, eu tenho 2 nêutrons. Então, se ambos apresentam 2 nêutrons, quer dizer que eles são isótopos entre si. Então, essa é a nossa dica para o Concoque e eu desejo a todos aí uma ótima prova. Muito obrigado.